Relações saudáveis se estabelecem em ambientes onde o respeito faz parte do cotidiano do trabalho. Aliás, o trabalho é considerado tema central e organizador da vida das pessoas. O Estúdio 4 de hoje fala de um assunto que, infelizmente, faz parte do universo dos trabalhadores: o assédio moral. E é para falar sobre esse tema que nós convidamos a assistente social Clenir Maria Moreto, mestre em Serviço Social, professora da UPF e coordenadora da Política de Responsabilidade Social da Universidade de Passo Fundo, a advogada trabalhista Mayra Dal Conte Tonial, mestre em Direito, professora na UPF, coordenadora do projeto de extensão Balcão do Trabalhador, a psicóloga Marisa Canelo Kuhn, mestre em Administração e professora também aqui da UPF, e a médica do trabalho Deise Terra Afonso, pós-graduada em Ergonomia e Medicina do Trabalho e perita médica do TRT4. Obrigada pela presença de todos vocês. Eu começo perguntando para Clenir Moreto quais são as transformações do mundo do trabalho que podem ter acentuado as características de assédio no trabalho. Zumara, então, assim, o mundo do trabalho vem passando por profundas transformações, principalmente nos últimos 30 anos, né? A questão tecnológica, ela é definidora das principais transformações. Mas o que vem acontecendo, principalmente nos últimos 20 anos, é um processo, às vezes lento e às vezes veloz, dependendo da conjuntura econômica, política, de precarização das relações de trabalho, né? Embora tenhamos legislações, né, que normatizam assim o tempo de trabalho, a forma como vão se dar essas relações, né, nós temos aí uma pré-definição de que, considerando o número de desempregados que existem hoje no Brasil, por exemplo, né, há um medo muito grande de se perder o posto de trabalho. Nessa relação de medo, existe uma possibilidade de precarização, porque o trabalhador pode se submeter a condições nem sempre favoráveis para realizar o seu trabalho. Agora, nem tudo se caracteriza como assédio ou não, não é? Acho que a Mayra pode nos explicar o que é considerado um assédio moral, juridicamente falando. Perfeito, Zumara. As pessoas costumam confundir muito a caracterização do Instituto. O assédio moral, ele se caracteriza pela reincidência de ações, omissões ou condutas que objetivam fragilizar o trabalhador. Então, quando essas condutas se tornam reiteradas e elas são caracterizadas por atitudes como, por exemplo, você expor o trabalhador a uma severa punição, você expor perante os colegas em voz alta, adverti-lo de maneira rude, quando você reiteradamente começa a boicotar a forma como ele realiza o trabalho, passar informações equivocadas para que ele produza um resultado errôneo. Esse tipo de conduta inadequada nas relações trabalhistas poderão gerar um assédio moral, mas nem toda desavença no mundo do trabalho, na relação de trabalho, se caracteriza como assédio moral. Por isso que é importante que se tenha a definição correta do Instituto para que se possa, então, entender o que se caracteriza um assédio moral. A cobrança da execução de tarefas, por exemplo, de uma forma mais persistente ou mais dura, ela pode ser considerada um assédio ou não? A linha é muito tênue, porque a relação de emprego, na verdade, ela se caracteriza por um contrato onde o empregado é pago para prestar serviços ao seu empregador. E é evidente que a cobrança da prestação do serviço, ela faz parte da relação de trabalho, mas não é a cobrança, é a forma como você realiza a cobrança, porque cobrar faz parte da relação de trabalho. Agora, quando você sistematicamente, reiteradamente passa a fazer cobranças agressivas, duras, ou exige do teu empregado aquilo que você sabe que ele não pode prestar ou fornecer no tempo que você pré-determinou ou da forma que você pré-determinou, nós podemos sim ter a caracterização de um assédio. Agora, a gente tem comportamentos característicos que definem ou mostram que uma pessoa está sofrendo assédio, doutora? Bom, o assédio moral vai gerar sofrimento. E esse sofrimento, ele vai se manifestar por reações psíquicas, né? Ou reações físicas ou fisiológicas também. Dentro das reações psíquicas podem gerar desânimo, né? Apatia,
ansiedade, uma série de comportamentos que vai se manifestar, na verdade, por uma série de comportamentos que dificultam o trabalhador executar as suas atividades. Então, ele vai acabar perdendo, muitas vezes, a vontade de ir trabalhar. Ele vai se sentir sufocado pelo trabalho. Então, esse adoecimento que pode ser gerado a partir de uma situação de assédio é muito complicado, muito grave e tem que se ter muita atenção. Ele começa muitas vezes de forma insidiosa, a manifestação dos sintomas e pode gerar até um afastamento do trabalhador. Como identificar isso e não confundir, de repente, com um problema que o trabalhador está enfrentando na sua vida particular, fora do trabalho? A questão, assim, nós podemos trazer, digamos, problemas emocionais ou mesmo fisiológicos decorrentes de problemas fora do nosso trabalho. Mas aí a importância de identificar os fatores que estão gerando tais sintomas. Então, há que fazer um diagnóstico dentro da próprio local, o que está acontecendo, tem que se averiguar se as condições que estão se estabelecendo nas relações de trabalho estão causando, juntamente com outras ou isoladamente, esse adoecimento do trabalhador. A comunicação interna entre colegas de trabalho e mesmo chefias, ela é importante para identificar essas situações? Com certeza. Muitas vezes a própria pessoa que está sofrendo assédio, ela não tem uma percepção inicial, né? Ela estranha, digamos, o comportamento, né, do assediador, enfim, mas ela nem sempre consegue identificar essa situação claramente. E às vezes pode haver até uma questão num grupo, né, que gera essa pressão em relação a algum componente, alguma pessoa. Então, é muito importante estar, o grupo como um todo, as lideranças, terem uma atenção muito grande para o relacionamento interpessoal no trabalho. Como essas relações estão se estabelecendo, que sinais estão sendo mostrados e que possam ser indicativos de uma incidência dessa natureza. Agora, doutora Deise, doenças psicossomáticas, elas podem ser indicadores de relações de trabalho não saudáveis? Muitas vezes o trabalhador chega à medicina do trabalho manifestando uma doença clínica inicialmente, sintomas de uma doença clínica, e aí se traça muito importante a escuta do trabalhador para tentar avaliar se esta doença realmente é uma doença clínica própria de uma genética, de uma predisposição pessoal, ou se ela está manifestando uma questão de sofrimento do trabalhador, seja nas relações de trabalho, sejam nas relações pessoais. Então, é importante, como a Pro Marisa já mencionou, é conseguir fazer esse diagnóstico, conhecendo o ambiente, conhecendo as relações, escutando realmente, estando preparado mais para ouvir e para depois poder ter uma conclusão. E realmente, assim, manifestações cardiovasculares, manifestações de aparelho digestivo, até do ponto de vista neurológico, dor de cabeça, isso, as cefaleias, muitas vezes, são somatização de doenças emocionais. Que tem que ter muito cuidado. Que tem que avaliar com muito cuidado. Clenir, você falou em precarização, não é, do trabalho em função dessa circunstância que o país vive. A gente vive numa crise, um alto desemprego, e o trabalhador se sente intimidado e não quer reagir diante de uma situação. Mas ele tem que ter em mente também que ele tem direitos, não é? E que ele não pode se submeter a essa situação de precarização, que é resultado da precarização. Sem dúvida. Inclusive, é um direito do trabalhador ele poder manifestar, né, o seu descontentamento, o seu sofrimento, o seu incômodo, inclusive o seu estranhamento com o seu gestor. Agora, Zulmar, assim, nós temos uma cultura organizacional no país de ambientes de trabalho muito punitivos, né? De ambientes de trabalho onde não circula a palavra, onde não se faz o exercício do diálogo, né? Então, como a doutora Deise dizia, assim, é um papel do gestor antes do papel do médico do trabalho ou de outros profissionais que estão envolvidos na gestão das relações de trabalho. É papel do gestor escutar esse trabalhador no sentido de qual é o seu desconforto, né, que ele possa manifestar. Porque também, a partir do que a professora Marisa coloca, assim, todos nós temos nossas singularidades, nossas vicissitudes, né? Há dias que nós estamos melhor, há dias que nós estamos suportando de uma forma
menos leve a realidade, né? Então, assim, que isso tudo possa ser expressado, né, no cotidiano de trabalho. Quanto mais o trabalhador guarda para si, né, quanto mais ele suporta essa carga, mais chances ele tem de adoecimento. Um bom acolhimento no ambiente de trabalho pode ser a solução para muitas situações. Isso, e o reconhecimento, Zulmara, de que o conflito faz parte das relações de vida e de trabalho, né? De que um conflito ele pode ser mediado, ele pode ser entendido de uma outra forma, né? Agora, doutora Marisa, a gente falou antes ali, as pessoas têm problemas e não adianta, tu não consegue deixar o teu problema pessoal na porta né, do ambiente de trabalho, você acaba levando isso para dentro. Agora, como administrar isso? Bom, é importante nesse sentido a cada um ter um autoconhecimento muito grande. Logicamente, nós não separamos, se eu estou com alguma dificuldade fora do trabalho, eu vou levar meu estado de ânimo para dentro do trabalho também. Mas é nesse sentido, se conhecer bem, conhecer bem ao outro também, tentar buscar nesse sentido uma qualidade maior nas relações de compreensão de si mesmo e do outro, né, dentro de toda essa dinâmica que envolve as relações interpessoais. É muito difícil realmente não haver conflitos e nós não experimentarmos no trabalho as nossas sensações que são oriundas de fora dele também. Mas há que se ter um certo cuidado nesse sentido também. Cada pessoa precisa se conhecer e trabalhar muito bem suas questões, não necessariamente separar absolutamente, mas saber gerenciar as suas emoções. O Estúdio 4 faz agora um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre as punições para o assediador. A gente já volta. O Estúdio 4 está de volta e hoje trata de uma realidade que faz parte da vida de muitos trabalhadores, o assédio moral. Clenir, qual é o papel de uma universidade nas relações de trabalho? Primeiramente, Zulmara, uma universidade, ela forma profissionais de diferentes áreas. A UPF, por exemplo, forma profissionais em mais de 60 cursos de graduação. Então, o principal papel é a universidade seguir as recomendações da ONU e promover o conceito de trabalho decente em todas as profissões, né? É promover a ideia de que todo trabalho é digno, tem que ser feito em segurança, em condições de liberdade, em relações democráticas, né? E a universidade, então, ao formar os seus profissionais, ela precisa tanto enquanto instituição estabelecer relações de trabalho decentes, né? Decentes, cuidadosas, acolhedoras, mediadoras de conflito, quanto incentivar as pessoas que aqui fazem sua formação a serem depois profissionais e gestores que também aprendam a fazer isso e façam isso nas suas relações de trabalho. E a instituição também tem um outro papel de pesquisa, né? Porque ela pesquisa o ambiente de trabalho fora dela para poder formar os seus profissionais e atuar em relação a isso. Exatamente. E, inclusive, a UPF ela tem, inclusive, linhas, né? Existem grupos de pesquisa que têm linhas de pesquisa que estudam o trabalho, né? E estudam principalmente os principais desafios do trabalhador no mundo contemporâneo. Então, assim, também a universidade ela ocupa um papel central de nos fazer refletir que mundo do trabalho está à espera dos profissionais que aqui estão se formando, né? Agora, Mayra, em relação a questões jurídicas ainda, não é? Quais são as punições legais para o assédio moral? Perfeito. Só retomando o gancho da fala da professora Marisa, toda vez que existe alguma mazela na relação de trabalho, seja um assédio sexual, seja um assédio moral, ele produz uma gama de consequências. O assédio moral, por exemplo, ele pega não só a parte psicológica do trabalhador, que coloca ele numa situação de descontentamento, desânimo, e ele se torna cada vez mais improdutivo porque ele vai perdendo a vontade de permanecer naquela empresa, quanto os aspectos sociais, porque ele pode se tornar uma pessoa mais deprimida e mais isolada do contexto. Aspectos médicos a doutora Daisy trouxe. E no que tange a parte legal,
O empregado assediado, ele tem todo o direito garantido pela consolidação das leis do trabalho e pela Constituição Federal de buscar ajuda. Então, ele deve se dirigir imediatamente ao departamento de RH da sua empresa. Empresas que possuem ouvidorias, elas têm canais especializados para recebimento dessas denúncias, porque o assediador, com certeza, ele será punido. Não só o assediador, mas a empresa, a instituição também aonde ele se encontra poderá sofrer consequências legais, seja na esfera trabalhista, seja na esfera civil ou seja na esfera penal, dependendo do tipo de assédio que foi cometido. A reforma trabalhista não mudou esses aspectos da legislação, né? Não mudou esses aspectos legislativos. Houve uma pequena alteração no que tange ao valor da indenização, mas a reforma ela está fazendo 1 ano. Ela ainda está sujeita a avaliações do Poder Judiciário, mas com certeza esses direitos do trabalhador estão assegurados pela Constituição Federal e ele deve sim buscar ajuda quando ele entender necessário. Agora, Clenir, quando uma instituição, uma empresa, ela estrutura uma ouvidoria, ela já está dando uma resposta de que ela não aceita e não permite que haja assédio moral, porque ela tem um espaço para que o trabalhador possa recorrer. Exatamente, Zulmara. Então, assim, as instituições que têm como cultura cuidar dos seus trabalhadores, né? E não negar que relações de trabalho conflituosas e até assediadoras possam existir, ela vai criando mecanismos que assegurem ao trabalhador dizer, reclamar, né? E expor os seus descontentamentos. A ouvidoria, sim, ela é um canal institucional, inclusive aqui na UPF nós temos uma ouvidoria que faz a escuta de problemas como esses, dentre outros, né? E ela é um canal legítimo, né? Que assegura o sigilo e ela assegura ao trabalhador não ser perseguido, né? E não ter punição por ter relatado o assédio. Agora, Marisa, a importância da empatia no relacionamento, no ambiente de trabalho, lógico que em todas as nossas relações, não é? Como é que você explicaria isso? Como é que você definiria a empatia no relacionamento? Bom, trabalhar com o outro é sempre um desafio, porque nós não escolhemos com quem vamos trabalhar. Nós escolhemos muitas vezes o lugar, mas as pessoas não têm um vínculo que antecede para que nós possamos nos relacionarmos já de forma, né, amistosa ou ideal. Então, as relações interpessoais vão evocar emoções, sentimentos. E aí o papel fundamental da empatia, que é acolher o outro em sua singularidade, enxergar o outro, reconhecer o outro como diferente de mim. Algumas vezes a empatia é confundida com simpatia, ou seja, eu faço com os outros o que eu faço comigo. Isso não é empatia. É fazer com os outros o que eles desejam que façam consigo mesmos. É reconhecer a necessidade do outro. E isso no mundo de hoje está bem difícil, né? Há um movimento mais egocêntrico, onde as pessoas mais se mostram do que olham verdadeiramente as outras pessoas. E é possível criar empatia num ambiente de trabalho? É possível criar essa cultura da empatia? É possível criar essa cultura da empatia desde que haja um movimento e um trabalho nesse sentido. Então, trabalhando com grupos, tendo oportunidades de se ouvirem, de se compreenderem mais e não apenas voltados à atividade em si. Porque nós passamos muitas horas junto com os nossos colegas de trabalho e muito poucas vezes temos essa oportunidade de conhecermos um pouco mais, de sabermos um pouco mais do outro, de termos uma conversa mais amigável, né? Então, há muitas possibilidades para isso, a partir de iniciativas das próprias empresas, de desenvolver um trabalho com grupos ou até de forma mais informal, com as próprias lideranças. Então, é a forma com que se estabelece essas relações e a abertura que cada instituição ou empresa dá para isso. Que profissionais podem ajudar a melhorar esse relacionamento interno numa empresa? Bom, psicólogos, psicólogos, né, fazem esse trabalho. Então, tem várias técnicas, pode ser desenvolvida através da psicodinâmica do trabalho, de Christophe Dejour, que é uma técnica muito interessante nesse sentido. Outros profissionais que tenham uma formação específica em comportamento humano, né, e organizacional, podem fazer um trabalho e contribuir com as empresas nesse sentido. Agora, doutora Deise, os exames periódicos são fundamentais para identificar algum tipo de problema no trabalhador?
Sem dúvida. Ou eu até acrescentaria, qual é a importância desses exames periódicos numa empresa? Os exames ocupacionais, entre eles o exame médico periódico, visam a promoção da saúde. É um espaço para o trabalhador expor as suas questões de saúde física, de saúde mental, de relações no trabalho. Elas são previstas por legislação. São obrigatórios, então? São obrigatórios. A periodicidade delas, inclusive, são previstas em legislações. Os exames complementares de determinadas ocupações também são previstos, mas, acima de tudo, se entende que, na atualidade, é o momento em que o trabalhador tem para expor as suas questões, né? Para fazer a prevenção. O objetivo é promoção da saúde. Na medicina do trabalho não se trata doenças, se evitam doenças, né? Seja a doença ocupacional, que é aquela proveniente do ambiente de trabalho, né, da ocupação, seja as doenças do trabalhador por cargas genéticas, predisposições pessoais, né? Porque nesse momento podemos intervir junto ao gestor nas questões de relações, no ambiente de trabalho através de questões de ergonomia, e é um momento que se faz realmente a prevenção, a promoção da saúde do trabalhador. Agora, mesmo que o trabalhador não queira expor, não é? Está enfrentando uma dificuldade de não querer se expor naquele momento. O médico especialista, ele consegue identificar uma mudança ali nesse comportamento físico do trabalhador? Abre-se um espaço, né, para o trabalhador. Em alguns momentos, consegue-se perceber. Em outros momentos, se a pessoa realmente não está aberta para se mostrar, não tem. Mas também é muito frequente nas instituições, nas empresas como um todo, o próprio gestor buscar, através da medicina do trabalho, expor esse problema que ele observa no trabalhador e gerar um momento, né, desde que com a aprovação do trabalhador, né, com a ciência do trabalhador, gerar esse momento em que a medicina do trabalho possa fazer uma mediação e um encaminhamento para um diagnóstico e para a melhoria dessa questão de saúde do trabalhador. Agora, Mayra, eu não poderia deixar de aproveitar a tua presença aqui para a gente falar um pouquinho do Balcão do Trabalhador, não é? Como é que está o trabalho, o que vocês têm realizado aí nos últimos tempos? Olha só, Zumara, o Balcão do Trabalhador está com uma agenda intensa. Nós temos participado de muitas atividades junto à comunidade, em especial em alguns segmentos. Na inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, nós temos trabalhado numa linha de frente bastante forte também com as questões de assédio moral nas empresas. Estamos trabalhando também com cartilhas específicas de esclarecimento aos imigrantes sobre direitos e deveres nas relações de trabalho e fazendo um atendimento à comunidade. Agora nós estamos também iniciando novos 2 projetos com o empoderamento da mulher no mercado de trabalho. Muito bom. E a questão dos idosos também e os primeiros empregos, que são os nossos adolescentes que ingressam no mundo do trabalho e o cuidado especial que temos que ter com eles. Então, o Balcão do Trabalhador está a mil aí com suas atividades. Endereço e contato. No Campus 3, todas as tardes, da 1h30 às 5h30, nós estamos prestando atendimento. E na segunda pela manhã, junto à agência Cine FGTAS, onde a gente acolhe os trabalhadores que precisam de atendimento e esclarecimento de dúvidas. Então tá. Bom, antes da gente encerrar, a Marisa tem uma fábula que a gente vai, como mensagem, deixar aqui. A fábula do porco-espinho, Marisa. É isso aí, Zumara. É uma fábula que nos trata muito das relações e pode fazer uma boa analogia com as relações interpessoais. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Assim, se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. Por isso, decidiram se afastar um dos outros e voltaram a morrer congelados. Então, precisavam fazer uma escolha. Ou desapareceriam da terra, ou aceitavam os espinhos dos companheiros. Com sabedoria, decidiram voltar e ficar juntos. Aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas
que a relação muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro, e assim sobreviveram. O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e consegue admirar suas qualidades. Obrigada por essa aula que a gente teve agora. Acho que é o melhor exemplo de empatia que a gente podia dar. Obrigada mais uma vez. O Estúdio 4 de hoje fica por aqui com o desejo de que o trabalho sempre se estabeleça em ambientes saudáveis. E olha, se você quer rever este e outros programas do Estúdio 4, vai lá no canal do YouTube da UPF TV, no endereço que aparece na sua tela. Até a próxima semana.